Oi, meu nome é Amanda Fernandes, eu sou estudante do curso técnico de meio ambiente, sou da turma 5031 e essa semana eu postei lá no meu Instagram que eu estava lendo um livro, As Crônicas de uma Morte Anunciada, e pedi para vocês fazerem algumas perguntas para eu fazer esse vídeo. Mas antes de responder as perguntas, eu vou dar uma contextualizada. Bom, o livro ele é do autor Garcia Marques, e ele conta a história da morte de Santiago Nazar. É um livro baseado em fatos reais, é baseado num crime que ocorreu no departamento colombiano de Sucre, e conta o caso da morte de Santiago Nazar logo de cara, nas primeiras páginas da obra. E depois ele vai complementando com várias perspectivas que são essenciais para o entendimento do porquê aquela morte aconteceu. E é uma obra que tem muitos traços de uma descrição jornalística, então aborda assim muito uma narrativa oral. Então eu vou começar respondendo as perguntas. A primeira pergunta é sobre o porquê a obra é considerada contemporânea. Ela aborda várias questões da contemporaneidade, além de trazer vários traços da literatura contemporânea latino-americana. A segunda pergunta é a biografia do autor e como essa biografia se conecta com as temáticas da obra. No próprio livro, ele traz uma pequena biografia do autor no finalzinho da obra, e o autor é jornalista, por isso tantos traços jornalísticos durante a descrição da história. Também ele foi muito envolvido com a política e ele ajudou na criação da Prensa Latina, que é uma agência de comunicação. Bom, outro fato da biografia do autor que é extremamente marcante na obra é porque, como eu já havia dito antes, esse fato aconteceu de verdade e ele aconteceu no povoado onde o autor morava e com familiares e amigos dele. Outro traço da estética que ele usa nas obras dele é essa infinidade de perspectivas e personagens que são essenciais para o entendimento da obra, sabe? Então, assim, além dessas perspectivas, a ideia é muito do você anoitece com os personagens e você amanhece com os personagens. Então, quando você está lendo ali, é como se você estivesse dentro da obra, participando do casamento, do momento do crime, da angústia de ninguém vai fazer nada. Enfim, um spoiler, né, para os próximos capítulos aí desse vídeo. A terceira pergunta foi o porquê eu escolhi esse autor e essa obra. Eu já tinha ouvido falar desse autor, algumas pessoas já tinham me indicado, e eu achei o título extremamente curioso. As Crônicas de uma Morte Anunciada. Fiquei pensativa quando eu vi, bastante curiosa para descobrir. A quarta pergunta é: qual é o gênero literário da obra? Bom, o gênero é uma narrativa e, como o próprio nome sugere, ele pertence à modalidade da crônica. Além do título sugerir isso, o autor afirma na obra que é uma crônica. A quinta pergunta, perdão, é sobre as inovações estilísticas que o autor apresenta na escrita e que são pertinentes à literatura contemporânea. A estilística do texto é perfeita, ele faz uma abordagem temática muito dinâmica, muito consistente e que foge de uma simplicidade. Também há diversas lacunas no texto que é necessário que o leitor complete as lacunas. Além disso, ele tem uma preocupação estética na coerência da linguagem, porque ele utiliza diversos tipos de linguagem. Eu já tinha citado duas, que é a literária e a jornalística, e ele também usa traços da linguagem judiciária no momento do julgamento da morte de Santiago Nazar. Além disso, ele usa a metonímia, a ironia, a hipérbole, a metáfora, que pode ser percebidos principalmente nos provérbios
e nos depoimentos das pessoas. Bom, vamos lá para a sexta pergunta. Quais são os traços da escrita comuns à literatura contemporânea e que são notados nessa obra? Ele traz uma conexão entre a linguagem judiciária, a literária e a jornalística, que é muito marcante na literatura contemporânea, essa interconexão, né? O segundo ponto marcante é tratando de questões éticas e morais. O porquê Santiago Nazar morreu, foi assassinado, foi justamente por fatos morais. Outro ponto que eu já abordei várias vezes no texto, no vídeo, perdão, é que são histórias ficcionais, é uma história ficcional baseada em fatos reais. Também um ponto importante da literatura contemporânea que está presente no texto é a não linearidade no tempo. Não tem uma obrigação com seguir uma linha cronológica. Então, logo no começo do texto, ele fala da morte de Santiago Nazar. Depois ele vai trazendo depoimentos que complementam, mas que não necessariamente estão na ordem que aconteceram. E também outro ponto que eu já abordei aqui várias vezes é que não traz um único ponto de vista, então traz diversos pontos de vista e cabe ao leitor opinar qual foi o ponto de vista que ele mais gostou. A sétima pergunta foi como essa obra dialoga com as questões contemporâneas. Como eu já disse aqui, a obra aborda sobre a morte de Santiago Nazar. Fica claro no início do texto que Santiago Nazar vai morrer. Mas por que ninguém faz nada? Todo mundo sabia que Santiago Nazar ia morrer, mas ninguém faz nada. Então causa assim uma raiva na hora que você está lendo, porque você pensa, ninguém vai fazer nada. Aí você conecta com a contemporaneidade, porque atualmente vários crimes acontecem, a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que ocorreu e a gente não faz nada para impedir. Então é uma linha de não ação que está muito presente na sociedade atual. Outra passagem da obra é sutil, mas dá para você perceber e que tem uma super conexão com a atualidade, é o assédio que Vitória Guzmán, que é uma funcionária de Santiago Nazar, ela sofre pelo próprio Santiago Nazar. Então, assim, quando ela vai levar alguma coisa para Santiago Nazar no quarto, ou quando ela vai fazer algum favor para Santiago Nazar, ele aproveita disso para assediá-la. A última pergunta fala, você indica essa obra? Eu super indico essa obra, eu achei uma obra muito interessante, assim, é uma leitura rápida e muito gostosa. Ela, como eu já disse, né, ela apresenta o que vai acontecer logo no começo, então quebra aquela ansiedade que você fica quando você está lendo um livro. E assim, embora já fala o que vai acontecer no começo, isso não tira, tipo, sua curiosidade de continuar lendo, sabe? Te instiga a ler, te instiga muito a ler para você saber o que vai acontecer, o porquê ele vai morrer. Faz alguma ressalva, sinaliza algum tipo de eventual gatilho que ela possa causar em leitores específicos, sensíveis. Bom, as ressalvas que eu faço é referente às lacunas que o texto deixa para o leitor perceber isso. O narrador, ele é narrador-autor, e ele não se identifica durante o texto, então cabe a você saber quem é ele. Sobre os gatilhos. Não me ativou nenhum gatilho, só que possam ser que alguns gatilhos, como o do assédio, que eu falei na pergunta anterior, sejam ativados. Embora é uma passagem muito sutil, sabe? A outra coisa que pode ativar os gatilhos é quem tem agonia da descrição, porque é descrito com riqueza de detalhes o momento do assassinato de Santiago Nazar e tudo o que se procedeu depois. Então,
tem uma riqueza de detalhes sobre as facadas, sobre como Santiago Nazar tenta chegar em casa, né? Conta que as vísceras deles estão todas para fora, então ele segura as vísceras, ele também pode provocar algum gatilho, o momento da autopsia. E é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado.